Olá, sejam bem-vindos ao filme em Flash. Imagine só, um dia você acorda e descobre que chifres estão crescendo em sua cabeça, concedendo-lhe poderes mágicos. Algo semelhante acontece na nossa história de hoje. No início, conhecemos um jovem chamado Iggy e uma jovem chamada Marine, que se amavam desde a infância. No entanto, uma noite, Marine é brutalmente assassinada, e todos suspeitam que Iggy seja o culpado. Embora Iggy nunca tenha sido preso, a cidade o detesta, e uma multidão de repórteres sempre o cerca, ansiosos por uma declaração. Para escapar deles, Iggy frequentemente se refugia na casa de seus pais, buscando paz. Sua família faz o possível para mantê-lo longe da prisão, mas no fundo, também acredita que Iggy seja o verdadeiro assassino de Marine. No entanto, o irmão mais velho de Iggy, Terry, promete ficar ao seu lado em cada passo. Iggy confia em seu melhor amigo, Lee, que é advogado e está convencido da inocência de Iggy. Lee tem sido crucial para manter Iggy fora da prisão até agora. Mas as coisas se complicam quando Iggy descobre que o corpo de Marine, guardado no laboratório forense Zeiss, foi incendiado, destruindo todas as evidências. Agora, provar a inocência de Iggy se torna ainda mais difícil. Além disso, a polícia recebe o depoimento de uma testemunha anônima que afirma ter visto Iggy arrastando Marine para seu carro na noite do assassinato. Iggy fica devastado com essa notícia e vai a um pub onde um amigo, Glenna, trabalha. Glenna é apaixonada por Iggy há muito tempo, mas ele só consegue ver Marine em seus pensamentos. Após a morte de Marine, Glenna tenta se aproximar de Iggy, mas ele ainda não está interessado. Enquanto isso, o pai de Marine e seus amigos vão ao local da morte para prestar homenagem com flores e velas. Iggy observa tudo escondido em uma casa na árvore, bebendo uísque. Ele sabe que não pode se juntar a eles, pois o pai de Marine, Dale, também o culpa pela morte de sua filha. Depois que todos vão embora, Iggy, tomado pela raiva, começa a destruir as estátuas no local. Glenna intervém e o acalma. Iggy, emocionado, diz que Marine costumava ir à igreja todo domingo e usava uma cruz no pescoço, mas mesmo assim foi morta brutalmente e Deus não fez nada para salvá-la. Ele sempre se sente furioso com Deus por isso. Glenna o consola abraçando-o, e eles passam a noite juntos. Na manhã seguinte, ao se olhar no espelho, Iggy vê que chifres começaram a crescer em sua testa. Ele pergunta a Glenna: "Você consegue ver o chifre na minha cabeça?" Mas de repente, Glenn começa a revelar todos os seus segredos para House e, em seguida, devora uma caixa de donuts como se fosse um animal. Quando percebeu que não era um sonho, ele decidiu procurar um médico para se tratar. Ele preencheu o formulário na recepção. Mas então, uma garotinha começou a fazer barulho e jogar seus brinquedos para todos os lados. Sua mãe não conseguia acalmá-la, então, de repente, disse a Egg que queria deixá-la ali e ir embora. Egg não entendia por que ela estava lhe contando isso. Ele entrou em pânico e foi até a recepção, onde a recepcionista pediu a mãe para levar a filha para fora, pois o barulho estava incomodando todos. A garota então foi até Iggy e disse que odiava a mãe. Bem, depois de algum tempo, Iggy chegou ao consultório médico, onde a enfermeira começou a contar que seu namorado estava a traindo. Iggy não conseguia entender por que as pessoas ao seu redor estavam revelando todos os seus segredos para ele. Bem, o médico chegou e disse que aquela cena precisava ser cortada. Então Iggy foi anestesiado antes da operação. Enquanto estava inconsciente, Iggy se lembrou do dia em que viu Marine pela primeira vez na igreja. Antes de sair naquele dia, Iggy encontrou o colar de Marine que ela havia esquecido onde estava sentada. Com o pretexto de devolver o colar, eles começaram a conversar e se tornaram bons amigos. Então, Iggy levou Marine para mostrar a casa na árvore construída no meio da floresta. Desde aquele dia, aquele lugar se tornou especial para ambos. Quando Iggy abriu os olhos, viu uma lâmina cravada em sua cabeça e o médico e a enfermeira zombando dele. Assustado, ele imediatamente saiu dali. Ele foi direto para a igreja e começou a pedir ajuda ao padre Mold, que ficou muito assustado ao vê-lo. O padre começou a dizer que Deus estava punindo Iggy pelos seus pecados e que não havia como escapar disso. Agora Iggy não conseguia entender nada, então foi até Lee e descobriu que Lee não conseguia ver seus chifres. Então ele percebeu que pessoas boas não viam esses chifres. Bem, então ele chegou à casa de seus pais e encontrou sua mãe. Agora sua mãe também começou a revelar seus segredos, como todo mundo. Ela disse que estava cansada de ouvir seus problemas e, para ser sincera, nem queria vê-lo. Quando Iggy descobriu que sua mãe tinha tantos problemas com ele, começou a sair, mas então seu pai apareceu na frente. Seu pai disse que odiava Iggy porque o que ele fez com Marine foi nada menos que um pecado. Bom, Iggy era filho deles, afinal. É por isso que, para salvá-lo da prisão, seu pai ateou fogo ao laboratório forense.
Agora ele entendia que tinha o poder de saber os segredos de qualquer um. Ele decidiu encontrar o verdadeiro assassino de Marine, com a ajuda de Shakti, para que ele confessasse seu crime na frente de todos. Ele imediatamente entrou no carro e foi em direção ao pub para encontrar algumas pistas. Mas, como sempre, dessa vez muitos repórteres o cercaram. Quando os repórteres pediram para ele dar sua declaração, um deles começou a dizer: "Por que vocês não competem entre si e decidem quem fará uma entrevista explosiva comigo?" Assim que ele disse isso, os repórteres começaram a se atacar, criando um tumulto. Enquanto isso, Ig entrou silenciosamente no pub. Ele queria descobrir quem havia dado um falso testemunho contra ele para a polícia. Depois de conversar com as pessoas presentes, ele obteve sua resposta e retornou ao seu carro. No carro, ele viu o anel de noivado que planejava dar a Marine naquela noite fatídica. Apenas Lee e Terry sabiam dessa surpresa. Conforme o plano, depois que Marine dissesse sim, eles iriam ao pub para celebrar. Naquela noite, quando Ig se encontrou com Marine, ela revelou que estava se mudando para Los Angeles e não poderia mais ficar com ele. Nesse momento, uma garçonete veio anotar o pedido deles, mas, percebendo que estavam tendo uma conversa importante, decidiu voltar mais tarde. Durante a discussão entre Ig e Marine, ele começou a sentir que Marine estava apaixonada por outro homem. Ela estava terminando o relacionamento e indo embora. Marine se levantou e saiu sem dizer nada. Depois de um tempo, quando Ig saiu, Terry também estava lá. Ig, irritado, sentou-se em seu carro e saiu em disparada, dirigindo por um longo tempo. Ig chegou a um lugar tranquilo, parou e adormeceu no carro. Na manhã seguinte, a polícia o encontrou, e um policial chamado Eric perguntou quando foi a última vez que ele viu Marine. Ig ficou realmente assustado e perguntou o que havia acontecido com Marine. Mas então, ele se tornou o principal suspeito desse crime. Agora, Ig voltou ao mesmo restaurante para confrontar a testemunha que havia mentido para a polícia. Ele perguntou à mulher, Verônica, por que ela havia dito que viu Ig arrastando Marine para dentro do carro. Desta vez, Verônica admitiu que não se arrependia. Ela deu um falso testemunho para ganhar fama e atenção da mídia. Depois de descobrir a verdade, Ig foi a um restaurante onde seu irmão Terry trabalhava em uma banda. Após o show, ele ligou para Terry e disse que havia encontrado a testemunha, que prestou falso testemunho à polícia. Ig pediu a Terry para ir à delegacia e prestar depoimento, pois Terry também estava lá naquela noite e viu Ig indo sozinho no carro. No entanto, Terry revelou que deu uma carona a Marine naquela noite. Ig ficou furioso e começou a bater em Terry. Com o poder dos chifres, Terry contou a verdade. Ele havia dado uma carona a Marine, mas ela desceu do carro no caminho, dizendo que precisava ir até a casa na árvore. Terry, bêbado, adormeceu. Na manhã seguinte, ele viu uma pedra manchada de sangue em sua mão e ficou assustado. Terry correu para a floresta e encontrou o cadáver de Marine perto de uma árvore. Com medo de ser suspeito, ele apagou todas as evidências e não contou nada a ninguém sobre o incidente. Enquanto Ig batia em Terry, a polícia chegou e o prendeu. No ano seguinte, Lee conseguiu libertar Ig sob fiança. Durante uma conversa, Ig notou que Lee estava usando uma cruz da marinha no pescoço. Ig percebeu que Lee era o homem por quem Marine se apaixonou, e por causa dele, Marine o deixou. Ig ficou chocado e foi direto para a casa do pai de Marine, Dale. Ele perguntou se Marine alguma vez disse que estava apaixonada por outra pessoa. Mas Dale estava extremamente furioso com Ig e ordenou que ele saísse de sua casa imediatamente. Como todos na cidade, Dale acreditava que Ig era o assassino de Marine, e embora não tivesse coragem de puni-lo com suas próprias mãos, ele também não conseguia ver os chifres de Ig, pois era uma pessoa de bom coração. Naquela noite, Ig chegou a um prédio abandonado e tentou quebrar seus chifres batendo-os contra as pedras. Ele percebeu que o lugar estava cheio de cobras, todas se aproximando dele. Ele tentou se proteger com um pedaço de pau, mas logo entendeu que as cobras não queriam machucá-lo. Uma delas se aproximou lentamente, enrolou-se em seu ombro e sentou-se em seu pescoço. No coração de Ig, o fogo da vingança contra todas as pessoas que o haviam prejudicado se acendeu. Ele decidiu se vingar de Verônica primeiro. Naquela noite, Verônica fechou o restaurante, sentou-se em seu carro e começou a passar batom. Ela não sabia que o carro estava cheio de cobras. Em um único momento, todas as cobras atacaram Verônica. Ela caiu ferida do carro, onde Ig estava parado na frente dela. Ig disse que era uma punição por seu erro. Mais tarde, Ig ligou para Lee e pediu para se encontrarem. Ele perguntou a Lee há quanto tempo ele estava tendo um caso com Marine. Lee respondeu que eles estavam juntos há alguns meses e que, quando Marine morreu, ele tinha certeza de que Ig era inocente. Caso contrário, nunca teria tirado Ig da prisão. Ao ouvir isso,
Iggy desistiu de sua intenção de punir Lee, sentindo que ele era uma boa pessoa. Antes de ir embora, Iggy tirou o colar de Marine do pescoço de Lee. Nesse momento, Lee começou a ver os chifres de Iggy. Iggy percebeu que o colar de Marine o protegia como um escudo. Agora que Lee não tinha o colar, Iggy poderia saber toda a verdade com a ajuda de seus poderes. Ele agarrou Lee, jogou-o no chão e o forçou a contar a verdade. Foi revelado que Lee era o verdadeiro assassino de Marine. A verdade era que Lee sempre amou Marine. Ele salvou Iggy de se afogar quando criança, mas agora se arrependia profundamente. Se Iggy tivesse morrido naquele dia, Marine seria de Lee. Ao ouvir isso, Iggy começou a sufocar Lee e entrou em suas memórias. Ele viu que Marine havia ligado para Lee algumas horas antes de se encontrar com Iggy naquela noite. Marine disse a Lee que havia descoberto uma verdade sobre si mesma e que não poderia mais viver com Iggy. Ela planejava terminar com Iggy e pediu a Lee para cuidar dele enquanto ela estivesse fora. Quando Lee viu Marine entrando no carro de Terry, ele a seguiu até a floresta. Quando encontrou Marine, ele pediu que ela fosse para casa com ele, mas ela disse que queria ficar sozinha. Depois de terminar com Iggy, Marine estava chorando amargamente. Lee se aproximou, a beijou e disse que ela não precisava se sentir sozinha. Ele pensou que Marine havia deixado Iggy por ele, mas Marine se afastou e disse que amaria apenas Iggy até o fim de sua vida e que nunca havia pensado em Lee dessa forma. Lee, furioso, atacou Marine. Ele disse que ao saber que Marine não o amava e que sua espera de tantos anos havia sido em vão, ele ficou consumido pela raiva. Ele imediatamente pegou uma arma próxima e golpeou Marine com força na cabeça. Depois disso, Iggy rouba o colar de Marine e coloca uma pedra manchada de sangue no carro de Terry para transferir a suspeita da morte de Marine para ele. Lee então ataca Iggy várias vezes com grande força, deixando-o inconsciente. Lee arrasta Iggy para seu carro, com o plano de contar à polícia que Iggy estava profundamente arrependido de ter matado Marine e que confessou seu crime antes de morrer. Lee joga muito óleo em Iggy e ateia fogo no carro, jogando-o no oceano. Algumas horas depois, a polícia informa a todos que Iggy está morto. No entanto, Iggy sobrevive à noite. Depois de sair do mar, ele vai direto ao encontro do pai de Marine, Dale. Dale fica surpreso ao vê-lo vivo. Iggy insiste novamente que não é o assassino de Marine, e dessa vez Dale acredita nele. Ele convida Iggy para sua casa e dá a ele uma chave que Marine havia deixado. Iggy devolve o colar de Marine para agradecê-la. Dale revela que o colar pertencia à mãe de Marine e que ela queria que Iggy o tivesse. Assim que Iggy coloca o colar, seus chifres desaparecem e ele volta a ser um ser humano normal. Ele vai direto para a casa na árvore e abre a caixa secreta com a ajuda da chave, conhecida apenas por ele e Marine. Dentro, Iggy encontra uma caixa onde Marine guardava algumas coisas. Ele descobre uma carta secreta escrita por Marine, na qual ela revela que sabia que morreria em breve. Marine queria começar uma família com Iggy, mas sabia que isso nunca seria possível. Ela também tinha câncer, como sua mãe, e pouco tempo de vida. Em sua infância, ela viu a condição de seu pai após a morte de sua mãe e não queria que Iggy sofresse da mesma forma. Sabendo que Iggy cuidaria dela se soubesse de sua doença, ela decidiu se distanciar dele. Agora, Iggy vai para casa e vê que Lee não se lembra de nada do que aconteceu, pois estava sob o controle dos poderes de Iggy. Iggy leva Lee para uma caminhada pela floresta até o local onde ele matou Marine. Lee percebe que foi exposto e tenta convencer Iggy de sua inocência, mas Iggy já conhece a verdade. Ele se contém e diz a Lee para se entregar à polícia. Nesse momento, Terry chega com o policial Eric, que aponta uma arma para Lee. Ao ver Iggy vivo, Eric percebe que Lee tentou matá-lo e o prende como principal suspeito da morte de Marine. Lee, sem escolha, confessa seu crime. Ele arranca a arma de Eric e atira em Terry na perna. Quando Iggy tenta tirar a arma dele, Lee atira no policial, explodindo seu crânio, e ameaça matar Terry se ele se aproximar. Vendo a vida de seu irmão em perigo, Iggy remove a cruz de seu pescoço e 2 asas crescem em suas costas. No entanto, suas asas pegam fogo e todo o seu corpo queima até virar cinzas. Nesse momento, Iggy se transforma completamente em um demônio. Lee atira nele várias vezes, mas Iggy não é afetado. Lee se ajoelha e começa a se desculpar, mas Iggy, sentindo pena de seu velho amigo, é enganado novamente. Lee aproveita a chance e o atinge no joelho com seu rifle e perfura um objeto afiado em seu estômago. Iggy, com dor, corre em direção a Lee e enfia seu chifre em seu estômago. Ele então joga Lee longe e o mata, ordenando que suas cobras acabem com ele. Muitas cobras atacam Lee e uma delas entra em sua boca. Após completar a vingança de seu amor, Iggy também morre.
Seu trabalho na Terra está concluído, e agora ele ficará com Marine para sempre, longe deste mundo. Se você gostou da história, curta e inscreva-se no canal. Vejo você no próximo vídeo.